Atenção, porque o prazo de entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física começa a partir de hoje e vai até o dia 28 de abril. No Piauí, são esperadas as informações de 230 mil contribuintes sobre os rendimentos relativos ao ano de 2016. A gente vai dar alguma ideia para você sobre, por exemplo, quem é obrigado a fazer essa declaração do imposto de renda. Nós preparamos aqui algumas informações importantes para o contribuinte. Então, o ano base é 2016 e devem declarar aqueles contribuintes com rendimento tributável acima de R$ 28.559,70 durante todo o ano fiscal, né? Durante os 12 meses do ano fiscal, que vai de novembro do ano anterior, de novembro de 2015 a novembro de 2016. Nós temos mais informações aí, por exemplo, as deduções. São dedutíveis do imposto de renda gastos com educação. O teto para a educação é de R$ 3.561. Agora tem um limite por dependente, né? Cada dependente pode declarar até e deduzir do imposto de renda do contribuinte R$ 2.275. Geralmente se gasta mais com educação. Volta lá naquela página, por favor. Geralmente se gasta mais com a educação, mas o teto limite é esse. Com o empregado doméstico, né? Agora, daqui a pouco a gente vai ver a informação do E-Social, mas podem ser deduzidos até R$ 1.093,77 o imposto de renda. Gastos com saúde não há limite, pode declarar à vontade que não há limite para esse gasto. Agora, para quem não cumpriu o prazo, que é até o dia 28 de abril, esse ano está mais curto, a multa é de R$ 165 ou 20% do imposto devido. E as restituições acontecem aí durante 7 meses, né? O primeiro lote sai no dia 16 de junho. E tem novidades esse ano na declaração do imposto de renda. Todo ano o contribuinte, né, tem que se virar com algumas novidades apresentadas pela Receita. Vamos a algumas delas. Novidades para 2017, o CPF dos dependentes, essa é a principal novidade, maiores de 12 anos. Quem tem 12 anos completados até o dia 31 de 12 de 2016 precisa ter o CPF declarado na declaração. Celular e e-mail a Receita vai pedir também, mas essa informação não é obrigatória. Nós temos também os dados do E-Social, que são os dados do empregador doméstico para o como empregado. Esses dados vão ser usados para cruzar os gastos com empregados domésticos e, aliás, a Receita está cada vez mais cruzando informações e pegando aí quem quer driblar o fisco, né? E os médicos devem declarar o CPF dos pacientes. Os dados vão ser cruzados com informações fornecidas pelos próprios pacientes. A gente está aqui com o Elias Cadá, que é contador. Bom dia, Elias, tudo bem? Bom dia, Nádia, bom dia. Bom, a gente tem um panorama aí do que vem pela frente do imposto de renda desse ano. Eu queria começar por essa questão do CPF, né? Qual a importância da exigência do CPF para maiores de 12 anos? E a gente sabe que muitas vezes o pai declara o filho como dependente, no caso, pais separados, a mãe também declara. No caso do CPF, essa informação sendo cruzada facilita para a fiscalização, né? Exatamente. A realidade, a Receita Federal está cada vez mais aprimorando o cruzamento de informações de dados. Então, consequentemente, cada vez mais existe um rigor na própria legislação. Então, como você mesmo falou, né, a questão da informação do CPF para maiores de 12 anos, ele vem exatamente para agilizar esse cruzamento. Haja vista que foi detectado que muitos pais que são separados declaravam o mesmo filho como dependente, né, e, consequentemente, caíam na malha fina. E com a informação do CPF, né, que na declaração do ano passado era até os 14 anos, né, a partir dos 14 anos e agora a partir dos 12 anos, vai facilitar esse cruzamento, né? Então, consequentemente, vai agilizar todo esse processo e, de uma certa maneira, vai inibir um pouco ou vai se ter mais atenção desses pais declarantes de dependentes. Bom, e se você tem filho acima de 12 anos, você precisa tirar o CPF presencialmente. Não pode tirar pela internet, tem que ser nas agências do Banco do Brasil, da Caixa Econômica ou dos Correios, com a documentação pessoal do filho, a sua também, do responsável, do pai, no caso, e pagando uma taxa de R$ 7,00. Essa é uma informação muito importante. No caso dos bens, a gente não falou ali sobre declaração de bens. Inclusive, tem uma pergunta de uma telespectadora, ela disse que separou. Tem uma casa financiada que entrou como renda complementar. Esse bem para venda ou divisão deve ser declarado na declaração? Todos os bens ele deve ser declarado, né? Então é mesmo importante, que financiado, né? Mesmo que financiado, você deve colocar o valor das parcelas que foram pagas, né? Falar da questão do financiamento, mas é importante até porque quem
a empresa ou a construtora ou o Estado que fez a casa, ele também está fazendo essa declaração. Então, há um cruzamento de informações. Então, na realidade, é não omissão de nenhum tipo de bem, porque pode causar aí a questão da malha fina. A gente fala são alguns erros mais comuns que existem. Falar em malha fina, Elias, essa questão da exigência dos médicos informarem o CPF dos clientes, isso esse ano passa a ser essa exigência da Receita Federal, porque existem muitos gastos médicos declarados, muitas vezes, pelos pacientes, essas informações dos profissionais não chegavam à Receita, né? Exatamente, é a história do cruzamento, né? Então, consequentemente, não só os médicos, mas com o tempo, todos os profissionais liberais que prestarem serviços também vão estar informando a questão do CPF, mas a grande quantidade de informações em termos de médicos, de consultas que existiam, fez com que a Receita vá aprimorando isso e, consequentemente, faça, tanto por parte do médico quanto do dentista também, odontólogos nesse momento também, seja essa obrigatoriedade. Então, é a inibição por conta da questão da malha, né? Hoje, os maiores erros que existem na questão da declaração do imposto de renda é exatamente isso. Ou omissão de alguma fonte de renda, por esquecimento, às vezes você faz um serviço eventual, você presta e às vezes nem lembra disso, ou alguma falha na questão dos pagamentos que são dedutíveis, que muitas vezes as pessoas levam a crer que alguns gastos são dedutíveis e na realidade não são, né? E outros, alguns valores que são informados equivocadamente. Você fala de gastos específicos de saúde, por exemplo, a gente tem fisioterapia, gasto com psicólogo, isso é dedutível? Todos eles são dedutíveis, mas compra de medicamentos, por exemplo, já não é dedutível, né? Então ainda existe uma grande parte da população que coloca compra de medicamentos, mesmo aqueles que são de uso contínuos, como dedução, e isso não é permitível. Gastos com educação, no sentido de cursinhos pré-vestibulares, também muitas pessoas pensam que isso é dedutível, que também não é dedutível, né? Então, são algumas informações que são geradas. Aliás, e, consequentemente, esse teto da educação é muito baixo, né? Quem tem 2, 3 filhos, pagando em escola particular, na realidade tem um é teto baixo, bem baixo, e o que nós vemos, se a gente for fazer uma análise mais crítica, é de que cada vez mais, por conta da questão do aumento salarial e a tabela da correção do imposto de renda não foi corrigida da maneira adequada em relação ao ano passado, que foi 1,54%, né? E a gente teve uma inflação de 7%. Então, são mais pessoas declarando, né? Então, quem paga mais vai pagar mais ainda, e aquelas pessoas que estavam na faixa de isenção começam a pagar por conta de que entra nessa faixa de dedução. Elias, o Luiz lá do Saci diz que vendeu um imóvel, ele tem que declarar imposto de renda ou tem que pagar imposto de renda sobre esse imóvel vendido? É importante ele informar para quem foi vendido o imóvel com o CPF, e sobre o imóvel existe a incidência do ganho do capital, né? Então, no próprio programa do imposto de renda, existe lá o cálculo do ganho do capital para saber se vai haver incidência sobre esse imposto, porque vai depender também do tempo, né, que ele tem esse imóvel que foi vendido, né? Então, imóveis que já são de longo tempo, 20, 25 anos, já há uma isenção desse ganho de capital e, consequentemente, lá no campo do imposto de renda tem lá ganhos de capital que você pode estar calculando se há ou não imposto sobre isso. Tem uma pergunta até bem parecida com essa. Ele diz que vendeu um imóvel, mas com o dinheiro comprou um outro imóvel. Como ele tem que declarar isso para a Receita também? Ele tem que fazer essa declaração, né? Então, até porque quem está comprando o imóvel, com certeza vai estar informando que adquiriu esse imóvel. Então, se o imóvel já foi passado, né, a escritura, tudo direitinho, já está oficializado a questão da venda, então é importante que se faça essa informação. Essas novidades da Receita, você acredita que podem facilitar ou prejudicar mais a vida do contribuinte? A tendência é sempre facilitar, né? O layout do programa ele está mais leve, ele está mais compreensível na realidade, é uma outra forma. Uma outra novidade que teve é exatamente a questão, porque você tinha 2 programas, né? Você tinha um programa para elaborar a declaração do imposto de renda e você tinha um outro programa para enviar a declaração do imposto de renda. E hoje tudo se converteu em um programa só, né? Então, a tendência é que esses programas venham sempre para facilitar o contribuinte, né? Mas vale a pena sempre lembrar que, em caso de dúvidas, né, é importante procurar um profissional da contabilidade que está apto para estar exercendo e está tirando todas as dúvidas para que evite cair na malha fina. Importante que você comece, se ainda não começou, né, porque geralmente a gente só deixa mesmo para a última hora, a procurar aí os seus comprovantes de possíveis deduções do imposto de renda, caso você
precise fazer essas deduções. Na verdade, toda a documentação completa que você vai entregar para um profissional da contabilidade ou você que vai baixar o programa Simples aí e fazer a sua declaração simplificada para não perder o prazo que é até o dia 28 de abril, sob pena de multa de R$ 164 ou até de 20% do imposto devido. Eu queria agradecer ao Elias Cadá, que veio aqui hoje nos ajudar a esclarecer mais essas dúvidas. Obrigada, Elias. Obrigado à disposição. Bom dia.